Vamos resolver o exercício 2 da componente física da prova exemplo de ingresso ao concurso maior de 23 anos ao Instituto Superior Técnico. 2. Uma massa M1 de 5 kg se desloca sem atrito e com uma velocidade de 10 metros por segundo. Choca elástica e frontalmente com uma massa M2 também de 5 kg que se encontra em repouso. A. Qual é o momento linear da massa M1 antes do choque? Ora, então nós temos aqui uma colisão entre duas massas e eu vou chamar momento linear 1i e momento linear 2i os momento linear da massa M1 antes da colisão. Isto é o momento linear da massa M2 antes da colisão, 2i, e portanto P1F é o momento linear de M1 depois da colisão. P2F é o momento linear de M2 depois da colisão. E para as energias cinéticas também vou seguir esta notação. Portanto, EC1i é a energia cinética de M1 antes da colisão. EC2i é a energia cinética de M2 antes da colisão. EC1F é a energia cinética de M1 depois da colisão. E EC2F é a energia cinética de M2 depois da colisão. Ora, então o que é que nós queremos calcular? Queremos calcular o momento linear da massa M1 antes do choque. Ou seja, queremos calcular P1i. Momento linear da massa M1 antes da colisão, antes do choque. O momento linear da massa M1 antes do choque é igual à massa de M1 vezes a velocidade de M1 antes da colisão, que eu também vou utilizar o índice 1i. Ora, e portanto, a massa M1 é igual a 5 kg, porque a massa M1 é igual à massa M2, que é igual a 5 kg. As duas massas têm a mesma massa. E a velocidade antes do choque de M1 é 10 metros por segundo. Portanto, isto ficamos com 5 vezes 10 dá 50 kg/metro por segundo. É o momento linear da partícula 1 antes da colisão. 50 kg/metro por segundo. B. Qual é a energia cinética da massa M1 antes do choque? Ora, a energia cinética da massa M1 antes do choque vai ter que ser igual a 1/2 vezes a massa de M1 vezes a velocidade de M1 antes do choque ao quadrado. Portanto, isto vai ficar 1/2 vezes 5 vezes 10 ao quadrado. 2,5 vezes 100, 250 joules. A linha C. Qual o momento linear do conjunto das duas massas após o choque? Ora, o momento linear do conjunto após o choque, que eu vou utilizar esta notação, tem que ser igual ao momento linear da massa M1 depois do choque, após o choque, mais o momento linear da massa M2 depois do choque. Mas nós não temos informação sobre o que acontece depois do choque. Ainda só conhecemos o que aconteceu antes do choque. Mas sabemos que o momento linear
conserva-se nesta colisão, ou seja, o momento linear do conjunto antes da colisão é igual ao momento linear do conjunto depois da colisão. E nós podemos calcular o momento linear do conjunto antes da colisão, porque o momento linear do conjunto antes da colisão é igual ao momento linear da massa M1 antes da colisão, mais o momento linear da massa M2 antes da colisão. O momento linear da massa M1 antes da colisão calculámos em A, que era 50. O momento linear da massa M2, como a massa M2 estava em repouso, antes da colisão estava em repouso, e por isso a sua velocidade inicial é zero, logo o seu momento linear inicial também é zero. Portanto, o momento linear do conjunto depois da colisão é igual a 50 kg/m por segundo. D. Qual a energia cinética do conjunto das duas massas após o choque? A energia cinética do conjunto final, após o choque, tem que ser igual à soma da energia cinética da massa 1 após o choque, mais a energia cinética da massa 2 após o choque. Como isto é uma colisão elástica, significa que a energia cinética do conjunto antes da colisão e depois da colisão é a mesma, conserva-se, é igual, o que significa que a energia cinética do conjunto após a colisão tem que ser igual à energia cinética do conjunto antes da colisão. E a energia cinética do conjunto antes da colisão é igual à energia cinética inicial da massa M1 mais a energia cinética inicial da massa M2. Esta energia cinética inicial da massa M1 calculamos em B, que era 250. A massa M2, como está no repouso, a sua energia cinética antes da colisão é zero. E, portanto, isto dá também 250 joules. É a energia cinética do conjunto depois da colisão. E. Calcula a velocidade de cada uma das massas após o choque. Portanto, o que nós queremos saber é a velocidade da massa 1 após o choque e a velocidade da massa 2 após o choque. Ora, como isto é uma colisão elástica e frontal, o que acontece é que vai haver aqui uma troca de velocidades na colisão, ou seja, a massa M1, que chega com uma velocidade de 5 metros por segundo antes da colisão, colide com a massa M2, que estava em repouso, e depois da colisão, a massa M1 vai ficar em repouso, vai ficar com uma velocidade final de 0 metros por segundo, e a massa M2 vai ficar com uma velocidade de 5 metros por segundo. Portanto, a energia cinética da massa M1 é toda transferida para a massa M2. Vamos calcular então as velocidades finais de M1 e de M2. O que é que nós sabemos? Sabemos que o momento linear deste conjunto é igual antes e depois da colisão. Sabemos que a energia cinética do conjunto antes e depois da colisão também é a mesma. Ora então, o momento linear do conjunto inicial calculamos aqui em C, que era igual a 50 kg/m por segundo. Tem que ser igual ao momento linear do conjunto final, ou seja, tem que ser igual ao momento linear da massa 1 final, mais o momento linear da massa 2 final. A energia cinética do conjunto no início, antes da colisão, calculamos e vimos que era 250 joules. Isto tem que ser igual à energia cinética da massa 1 final mais a energia cinética da massa 2 final. Ora, e portanto 50 vai ter que ser igual a massa M1, que é 5, vezes a velocidade final da massa 1, que é o que queremos calcular, V1 final,
mais M2, que é 5, vezes V2F. Energias cinéticas, 250 tem que ser igual a 1 meio vezes M1 vezes a velocidade V1 final ao quadrado, mais 1 meio vezes M2 vezes V2F final ao quadrado. Ora, vou ali à equação de cima e vou ver que V1 é igual a 50 menos 5 vezes V2F a dividir por 5. Portanto, isto vai dar 10 menos V2F é igual a V1F. Vou à minha equação de baixo e vou substituir V1F por aquela expressão que obtive. Portanto, 1 meio vezes 5 é 2,5 vezes V1F ao quadrado, ou seja, vezes 10 menos V2F ao quadrado, mais 2,5 V2F ao quadrado. É igual a 2,5 vezes, ora, 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 10, 20 vezes V2F, mais V2F ao quadrado. Mais 2,5 V2F ao quadrado. Portanto, 250 é igual a 250 menos 2,5 vezes 20, 50 V2F, mais 2,5 V2F ao quadrado, mais 2,5 V2F ao quadrado. Vamos ficar que 250 menos 250, 0, portanto 50 V2F é igual a 2,5 mais 2,5, 5 V2F ao quadrado. Ora, e portanto, vamos ficar que V2F, a velocidade da massa 2 após a colisão, vai ser igual a 50 a dividir por 5, vai ser então igual a 10 metros por segundo. Para calcularmos a velocidade final da massa 1, V1F, vimos que V1F era dada por 10 menos V2F, 10 menos V2F, que é igual a 10 menos 10, 0 metros por segundo. Portanto, a massa M2 depois da colisão vai ter uma velocidade igual à massa M1 antes da colisão. Isto acontece porque a colisão é frontal, é elástica e as massas são iguais. As massas eram as duas iguais a 5 kg.